Um bom dia na paz do Senhor para todos os ouvintes do programa Novas de Paz. Quero ler um texto da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo de número 3, apenas a parte A e a parte B deste versículo, que diz assim: E procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Nós temos aqui a história de um homem chamado Zaqueu, onde, baseado nesse texto, nessa pequena porção, eu quero extrair o meu tópico. Um homem que procurava ver quem era Jesus, sentiu o desejo de conhecer a Jesus. Eis aqui um desejo legítimo, o desejo de conhecer a Jesus, porque todo homem na face da terra tem um vazio no seu ser, que só pode ser preenchido por Jesus. Mas algumas barreiras, algumas muralhas, alguns empecilhos, algumas dificuldades vão surgir nesse percurso. Zaqueu é o nosso exemplo aqui, vai nos ilustrar muito bem o que acontece quando o homem deseja buscar a Deus, deseja conhecer a Jesus. Zaqueu teve que enfrentar algumas dificuldades. A primeira dificuldade que Zaqueu teve que enfrentar para conhecer a Jesus, a primeira dificuldade, a primeira barreira, o primeiro empecilho foi a sua posição social. Porque a Bíblia vai dizer que Zaqueu era chefe dos publicanos. Aí você me pergunta, qual é a dificuldade que uma posição social possa ser para uma pessoa se aproximar de Deus ou se aproximar de Jesus? Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele era chefe dos publicanos. O que era um publicano? O publicano era um cobrador, né, de impostos. Para os judeus da época de Jesus, eles eram considerados como traidores, né, da nação, porque eles prestavam serviço para o Império Romano. Então, você vai poder observar aqui no Novo Testamento, o publicano é tratado como um grupo à margem da sociedade judaica daquele período. Os judeus daquele período tinham ojeriza, raiva, ódio, repulsa pela classe dos publicanos. Mas Zaqueu, ele venceu esse obstáculo, ele venceu essa barreira, ele venceu essa dificuldade. Isso não foi o bastante para deter Zaqueu. Mesmo ele tendo uma posição social que era contrária, desfavorável a ele mesmo assim, ele rompeu essa dificuldade e foi em busca de conhecer a Jesus. A primeira dificuldade era a sua posição social. A segunda dificuldade que Zaqueu teve que enfrentar é porque ele era um homem rico. Aí você me pergunta, qual é o problema em ser rico? Tem algum problema? Tem e não tem. O problema não é as riquezas em si, né? Não é o dinheiro. Existe um ditado popular que as pessoas pensam que está na Bíblia, mas não está, né? Que é: o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas na Bíblia isso não está escrito. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E para muitos, o dinheiro, a riqueza, é uma dificuldade para se aproximar ou conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Porque muitos têm colocado no lugar de Deus
a sua riqueza, o seu dinheiro, a sua conta bancária. Mas a Bíblia vai dizer que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A Bíblia vai dizer que não se pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. E a Bíblia também vai dizer: para que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos têm colocado a mão no seu bolso e têm falado: aqui está o meu dinheiro. Muitos têm aberto a sua carteira, né, pegado nos seus cartões de créditos e falado: aqui está o meu Deus, aqui está no que eu acredito. Mas Zaqueu era um homem rico. Ele enfrentou essa dificuldade, ele enfrentou essa barreira, ele não deixou que a sua riqueza fosse o empecilho dele se aproximar de Deus. Meu convite a vocês, aonde a minha voz está alcançando, é que você vença essa barreira chamada riqueza e se aproxime de Deus. A segunda barreira que Zaqueu teve que enfrentar para se aproximar de Jesus está ainda no versículo 3. A Bíblia vai dizer que ele não podia se aproximar por esta razão, por causa da multidão. O que representa a multidão? A multidão representa a opinião alheia, a opinião dos outros. Tem muitos que não se aproximam de Jesus porque está pensando no que os outros vão falar, no que os outros vão dizer. Eis aí a multidão. A multidão sempre vai ter uma opinião sobre nós. Mas o mais importante é o que Deus pensa de mim e de você. Rompa a multidão nessa manhã deste dia. Rompa essa dificuldade, enfrente as críticas, enfrente os olhares de acusação e vá até a Jesus. Faça como Zaqueu. A última barreira que Zaqueu teve que enfrentar para se aproximar de Jesus, para conhecer a Jesus, está aqui ainda no versículo 3. Pois era de pequena estatura. A Bíblia está revelando que Zaqueu era um homem pequeno. Talvez 1,20 m, 1,30 m, não sei. Mas era de pequena estatura, era pequeno. Ou seja, o próprio Zaqueu era uma dificuldade para se aproximar de Jesus. Havia a sua posição, o seu dinheiro, havia a multidão, mas a maior barreira que Zaqueu teve que enfrentar foi a sua pequena estatura. Meu querido, meu amado, a sua maior barreira, a sua maior dificuldade que você tem que enfrentar para se aproximar de Jesus é você mesmo. É você. É o seu eu. É os seus achismos, as suas ideologias, né? As suas opiniões. Porque o homem, tendo a sua natureza caída, inclinada para o mal, sempre vai desejar as coisas que desagradam a Deus. E romper com essa dificuldade, romper com essa barreira, é difícil. É só a graça de Deus que pode auxiliar o homem para que o homem possa vencer essa dificuldade. É por isso que eu amo a palavra de Deus, onde ela vai nos revelar que pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça vai te auxiliar a vencer todas essas barreiras, mas principalmente a barreira do eu. A barreira que é você mesmo. Amém? Zaqueu venceu todas as barreiras, conseguiu atrair a presença de Jesus, ao ponto de Jesus se oferecer
para pousar ali na casa dele, levando salvação, levando transformação, porque houve uma mudança na vida de Zaqueu, ao ponto de Jesus dizer: hoje veio salvação a esta casa. Que Deus vos abençoe.